Creio que sim, esse processo já vem ao longo do tempo se arrastando, né? Já podemos entrar em vários detalhes, mas a presença da Presidente da República hoje foi muito importante para tirar algumas dúvidas, para confirmar a legitimidade dessa situação da análise do impeachment e deixar claro o amplo direito de defesa, onde a Presidente da República está tendo a oportunidade de responder os questionamentos de todos os colegas senadores da República. Eu tenho consciência que não muda o resultado, mas fortalece o processo democrático, fortalece a oportunidade para que o Brasil todo tenha na sua história o registro de um fato que aconteceu e que todos tiveram uma ampla oportunidade de defesa. Senador, as perguntas dos senadores, sobretudo favoráveis ao impeachment, foram de cunho técnico. As respostas da presidente afastaram, convenceram estes senadores, na sua opinião? Na minha opinião, não, até porque ela é muito confusa nas respostas. Você pergunta uma coisa, ela responde parte do que você pergunta, envereda por outros assuntos e, para o telespectador, para quem está ouvindo, fica uma coisa confusa. E para o plenário fica a imagem do que a presidente Dilma, na verdade, é. Na verdade, a presidente Dilma exerce um governo que começou com Lula. É um governo que no começo, nos tempos de bonança, dispunha de recursos para gastar. Tinha dinheiro para fazer quase o que queria. Depois sobreveio uma crise. Essa crise foi mal administrada no tempo, inclusive, principalmente no governo dela. Ela não soube administrar a bonança, entrou na crise, não fez a avaliação da crise e hoje busca encontrar justificativas para a crise que não soube administrar e que levou o governo a fazer pedaladas, a sacar sem fundo, a fazer tudo aquilo que hoje é investigado. Então, nas perguntas que são feitas a ela mascara as coisas escondendo a realidade dos fatos. E a realidade dos fatos é essa. O governo do PT viveu um tempo de bonança, depois enfrentou um tempo de crise, não soube fazer a transição da bonança para a crise e entrou nas pedaladas e na agressão à lei orçamentária geral. Apesar de todas as respostas e da vontade da presidente em atender aos questionamentos, ela não conseguiu mudar, no meu ponto de vista, nenhum voto e nenhuma opinião. Porque ela foi repetitiva, ela decorou as respostas, ela disse aquilo que os seus advogados já haviam informado em termos de defesa, de justificativa, e seus advogados e todos aqueles que testemunharam não conseguiram convencer os senadores com relação aos atos praticados, tornando eles legais. A presidente também não foi feliz nessa tentativa. Ela apenas fez uma explicação que justificava os atos como atos necessários para que o governo pudesse andar. E culpou, em última análise, a economia, culpou os Estados Unidos, culpou a variação do câmbio, culpou, enfim, todos os fatores externos ao seu governo pela prática dos decretos e pela suplementação que realizou sem autorização legal. A questão não está sobre o porquê foram feitos os decretos, mas sim como foram feitos. E eles foram feitos sem autorização legislativa, ou seja, sem autorização legal. E quando assim é feito, é porque se pratica uma ilegalidade. E a ilegalidade, no caso de presidente da República, é conhecida como crime de responsabilidade. E crime de responsabilidade merece julgamento, como esse que estamos fazendo, e obviamente a decisão do Senado deve ser respeitada, e eu espero que seja pelo afastamento definitivo da presidente do cargo. Agora, no pronunciamento que a presidente fez no início da sessão, ela alertou que, se for afastada, várias políticas sociais estarão em risco e que teremos no Brasil um projeto de governo que não foi aprovado pelas urnas.
urnas. Qual é a expectativa do senhor da agenda que vem para o Congresso apreciar, da atuação da oposição e da aceitação de medidas tidas como duras, anunciadas como duras? As medidas duras serão necessárias exatamente para corrigir a falta de rumo, a falta de governo sob o comando da presidente Dilma. Desde a eleição de 2014, ela vinha sucessivamente rolando as dívidas, por exemplo, do governo com as instituições oficiais de crédito. Foram mais de 50 bilhões de reais que não foram pagos em 2014 e que estavam escondidos na contabilidade sem que a população conhecesse. Faltou transparência, mas o governo só fez aquilo para dar sustentação ao discurso mentiroso da campanha eleitoral que levou Dilma à reeleição. Agora, obviamente, se 2014 teve problemas, 2015 os problemas se repetiram e isso, obviamente, precisa ser corrigido. Medidas duras poderão ser necessárias e, obviamente, algumas ações de governo terão que ser revistas, pelo menos em termos de cronograma. A presidente não pode acusar ninguém. Hoje ela é acusada e, se é acusada, ela tem que, pelo menos e primeiro, tentar eliminar essas acusações. Como não consegue, fica prognosticando dias difíceis para o Brasil, porque obviamente vai ficar sem governo, sem governar o país e querendo apenas atribuir a seu sucessor a responsabilidade por fatos que o governo dela criou.